A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente poder conhecer as histórias mais representativas, mais significativas da Palavra de Deus, para que elas possam transformar a nossa vida. A gente está no dia 6. Hoje eu vou contar a história a respeito das promessas que Deus fez a um homem chamado Abraão. Você vai encontrar essas histórias a partir do capítulo 12 do Gênesis, tá bom? A primeira informação que eu queria deixar aqui é que Abraão, ele é inicialmente chamado na Bíblia de Abrão. Depois ele vai ter o nome dele mudado pelo Senhor para Abraão, mas eu não vou ficar fazendo essa discriminação aqui, tá bom? Eu vou chamar Abraão de Abraão o tempo inteiro, tá joia? A história de Abraão começa na Bíblia, no capítulo 12 do Gênesis, quando Deus dá uma ordem de que ele parta da terra onde ele estava com os parentes, a terra de Harã, que ele deixe para trás os seus familiares, que ele vá para uma terra que ele ainda não sabia qual era, mas que o Senhor iria indicar para ele. E aí lá em Gênesis 12:1 a gente vai ler o seguinte, a ordem de Deus: saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí, pessoal, Deus fez as seguintes promessas para Abraão: que faria dele uma grande nação, que ele teria uma descendência numerosa, que iria abençoar o seu nome e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E aí Abraão obedece à ordem de Deus e quando ele parte, ele está com 75 anos de idade. Ele sai de Harã, que era a cidade onde ele morava, lá com os familiares, e ele está acompanhado da esposa, que na época se chamava Sarai, depois ela teve o nome mudado por Deus para Sara. Ele está acompanhado do sobrinho Ló, ele está acompanhado dos servos que trabalhavam para eles e de todos os animais que eles possuíam. O tempo foi passando e Abraão passou a expressar preocupação com a promessa que Deus tinha feito, de que ele iria ter uma descendência numerosa, porque ele já era idoso e ele não tinha filhos. Aí a pergunta que Abraão faz para Deus é se um dos servos dele, um rapaz chamado Eliezer, se seria ele o seu herdeiro. E Deus explica para Abraão que ele realmente iria ter um filho. E aí Deus mostra para Abraão as estrelas do céu e explica para ele que da mesma forma como não se pode contar as estrelas do céu, seria impossível contar os descendentes de Abraão, de tão numerosos que eles seriam. E Abraão creu nessa promessa de Deus e esse ato de fé justificou Abraão diante do Senhor. É por isso que Abraão, ele se tornou pai espiritual de todas as pessoas que têm fé em Deus. É o que Paulo explica lá no capítulo 4 de Romanos. Eu vou dar destaque também para o fato de que Deus prometeu para Abraão que ele daria para Abraão e para os descendentes de Abraão aquela terra para onde Deus estava mandando ele. E essa promessa também precisou ser recebida por Abraão com fé, porque desde o início Abraão sabia que isso seria algo que só iria acontecer no futuro, que eram coisas que ele não iria testemunhar. Deus havia prometido, mas ele, Abraão, não iria ver nada daquilo. E como último destaque das promessas que Deus fez para Abraão, eu gostaria de mencionar o fato de que Deus prometeu a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Essa é uma promessa muito importante porque diz respeito à vinda de Jesus. Por que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão? Porque Jesus viria da linhagem de Abraão. Jesus, que com seu sacrifício e ressurreição veio a salvar a humanidade. É por isso que Deus afirma que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão,
porque como a gente pode constatar lá no início do Evangelho de Mateus, Abraão está lá no início da genealogia de Jesus. E dos ensinamentos, pessoal, que esse trecho tem para nós, qual eu gostaria de destacar hoje? A história de Abraão é uma história de promessas e é uma história de fé. E essa dinâmica, as promessas e a fé, ela atravessa toda a história da revelação de Deus ao ser humano. Desde o início da história, Deus faz promessas aos homens e essas promessas são recebidas pelos homens com fé. Só para lembrar de algumas delas, que a gente viu nos últimos dias, a gente pode citar aquela feita a Adão e Eva, de que o descendente de Eva iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, iria derrotar o diabo. A gente pode lembrar também da promessa feita para Noé, quando ele sai da arca, de que Deus nunca mais iria usar um dilúvio para destruir a humanidade. É uma promessa que alcança toda a humanidade também. E tem essa última promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão. Então, como desafio para hoje, a gente precisa se lembrar de duas coisas principais. A primeira, Deus é um Deus fiel. Ele faz promessas e ele cumpre as promessas que ele faz. E a segunda, que a maior promessa já feita à humanidade é a vinda de Jesus para nos salvar. Ela é a maior das promessas porque todas as outras apontam para ela. Então que a gente nunca se esqueça. Na Bíblia, a gente vai encontrar várias promessas de Deus ao ser humano, todas elas com o propósito de sinalizar e apontar um Deus fiel que cumpre as suas promessas e uma salvação eterna e definitiva que nós recebemos no Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Chame pessoas para participarem desse propósito conosco, para que elas também tenham a vida. A Bíblia em 100 dias com o pastor Fábio Bentes. Olá, seja bem-vindo ao nosso propósito de atravessar a Bíblia em 100 dias. A gente poder conhecer as histórias mais representativas, mais significativas da Palavra de Deus, para que elas possam transformar a nossa vida. A gente está no dia 6. Hoje eu vou contar a história a respeito das promessas que Deus fez a um homem chamado Abraão. Você vai encontrar essas histórias a partir do capítulo 12 do Gênesis, tá bom? A primeira informação que eu queria deixar aqui é que Abraão, ele é inicialmente chamado na Bíblia de Abrão. Depois ele vai ter o nome dele mudado pelo Senhor para Abraão, mas eu não vou ficar fazendo essa discriminação aqui, tá bom? Eu vou chamar Abraão de Abraão o tempo inteiro, tá joia? A história de Abraão começa na Bíblia, no capítulo 12 do Gênesis, quando Deus dá uma ordem de que ele parta da terra onde ele estava com os parentes, a terra de Harã, que ele deixe para trás os seus familiares, que ele vá para uma terra que ele ainda não sabia qual era, mas que o Senhor iria indicar para ele. E aí lá em Gênesis 12:1 a gente vai ler o seguinte, a ordem de Deus: saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, saia da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí, pessoal, Deus fez as seguintes promessas para Abraão, que faria dele uma grande nação, que ele teria uma descendência numerosa, que iria abençoar o seu nome e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E aí Abraão obedece à ordem de Deus e quando ele parte, ele está com 75 anos de idade. Ele sai de Harã, que era a cidade onde ele morava lá com os familiares, e ele está acompanhado da esposa, que na época se chamava Sarai, depois ela teve o nome mudado por Deus para Sara. Ele está acompanhado do sobrinho Ló, ele está acompanhado dos servos que trabalhavam para eles e de todos os animais que eles possuíam. O tempo foi passando e Abraão passou a expressar preocupação
com a promessa que Deus tinha feito, de que ele iria ter uma descendência numerosa, porque ele já era idoso e ele não tinha filhos. Aí a pergunta que Abraão faz para Deus é se um dos servos dele, um rapaz chamado Eliezer, se seria ele o seu herdeiro. E Deus explica para Abraão que ele realmente iria ter um filho. E aí Deus mostra para Abraão as estrelas do céu e explica para ele que da mesma forma como não se pode contar as estrelas do céu, seria impossível contar os descendentes de Abraão, de tão numerosos que eles seriam. E Abraão creu nessa promessa de Deus, e esse ato de fé justificou Abraão diante do Senhor. É por isso que Abraão, ele se tornou pai espiritual de todas as pessoas que têm fé em Deus. É o que Paulo explica lá no capítulo 4 de Romanos. Eu vou dar destaque também para o fato de que Deus prometeu para Abraão que ele daria para Abraão e para os descendentes de Abraão aquela terra para onde Deus estava mandando ele. E essa promessa também precisou ser recebida por Abraão com fé, porque desde o início Abraão sabia que isso seria algo que só iria acontecer no futuro, que eram coisas que ele não iria testemunhar. Deus havia prometido, mas ele, Abraão, não iria ver nada daquilo. E como último destaque das promessas que Deus fez para Abraão, eu gostaria de mencionar o fato de que Deus prometeu a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Essa é uma promessa muito importante, porque diz respeito à vinda de Jesus. Por que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão? Porque Jesus viria da linhagem de Abraão. Jesus, que com seu sacrifício e ressurreição veio a salvar a humanidade. É por isso que Deus afirma que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão. Porque, como a gente pode constatar lá no início do Evangelho de Mateus, Abraão está lá no início da genealogia de Jesus. E dos ensinamentos, pessoal, que esse trecho tem para nós, qual eu gostaria de destacar hoje? A história de Abraão é uma história de promessas e é uma história de fé. E essa dinâmica, as promessas e a fé, ela atravessa toda a história da revelação de Deus ao ser humano. Desde o início da história, Deus faz promessas aos homens e essas promessas são recebidas pelos homens com fé. Só para lembrar de algumas delas que a gente viu nos últimos dias, a gente pode citar aquela feita a Adão e Eva, de que o descendente de Eva iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, iria derrotar o diabo. A gente pode lembrar também da promessa feita para Noé, quando ele sai da arca, de que Deus nunca mais iria usar um dilúvio para destruir a humanidade. É uma promessa que alcança toda a humanidade também. E tem essa última promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas em Abraão. Então, como desafio para hoje, a gente precisa se lembrar de duas coisas principais. A primeira, Deus é um Deus fiel. Ele faz promessas e ele cumpre as promessas que ele faz. E a segunda, que a maior promessa já feita à humanidade é a vinda de Jesus para nos salvar. Ela é a maior das promessas porque todas as outras apontam para ela. Então que a gente nunca se esqueça. Na Bíblia, a gente vai encontrar várias promessas de Deus ao ser humano, todas elas com o propósito de sinalizar e apontar um Deus fiel que cumpre as suas promessas e uma salvação eterna e definitiva que nós recebemos no Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família. Chame pessoas para participarem desse propósito conosco, para que elas também